bonito é a bandeira tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar os resultados do fim de semana. E é isso aí, né? Vamos passar tudo aqui. Começando pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude venceu o Goiás 2-0. O Vila Nova de Goiás venceu a Ponte Preta por 1-0. O Ceará venceu o Náutico por 1-0. O Sport Recife empatou com o Avaí de Santa Catarina em 2-2. Série B. Sul-Americano Sub-17. Brasil 3, Argentina 0. Beleza? Lembrando que esse jogo aconteceu, gente, na última, se muito me engano, quinta-feira. Beleza? Eu tô gravando nesse domingo, né? Então, terá outro jogo da seleção brasileira, Sub-17, nesse domingo, e a gente vai trazer logo mais esse resultado, beleza? Vamos em frente. Vamos lá, gente. Resultados pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Vitória da Bahia venceu o São Paulo 2-0. Detalhe para esse jogo: um dos gols do Vitória da Bahia foi do Kaká. Esse Kaká, vamos lembrar, é zagueiro, né? Já passou pelo Corinthians, Atlético Paranaense. Bom, gente, mas um Kaká fez o gol no São Paulo, né? Vamos lembrar que o São Paulo revelou o Kaká, né? Último não, né? O Vinícius Júnior chegou a ser melhor do mundo, mas o último que levou o prêmio FIFA The Best, beleza? Vamos colocar assim? Prêmio máximo mesmo, o melhor do mundo. Foi o Kaká, né? Quando jogava no Milan. Então, assim, um Kaká marcou gol no São Paulo. Vitória 2, São Paulo 0. Bahia 2, Mirassol 1. Grêmio 0, Internacional 0. Vasco 1, Remo também 1. Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Campeonato Alemão. O Hoffenheim empatou com o Augsburg em 2-2. O Bayer Leverkusen venceu o Borussia Dortmund 1-0. O Bayern de Munique venceu o São Paulo pelo placar de 5-0. Aqui, campeonato alemão, daqui a pouco eu trago mais resultados, né? Pelo alemão. Bom, pela Série B, Criciúma 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Série B, Campeonato Brasileiro. Série C, Campeonato Brasileiro, o Floresta empatou aqui com o Santa Cruz de Pernambuco por 1-1. Floresta do Ceará, né? Série D, Campeonato Brasileiro, o Sergipe venceu o Decisão, aqui de Pernambuco, por 2-1. Bom, continuando. Vamos lá, gente. Série D, Campeonato Brasileiro. 5 para o Lagarto de Sergipe, 4 para o 13 de Campina Grande. Também aqui, o CSA de Alagoas venceu aqui por 3-1 a Jacuipense, da Bahia. Também tivemos Pouso Alegre 0, Portuguesa de Desportos 3, Portuguesa do Rio de Janeiro 4, América do Rio de Janeiro 0. Aqui também Série D. Vamos lá, gente. West Ham 4, Wolverhampton 0, Bournemouth 2, Arsenal 1, Campeonato Inglês. Udinese 3, Milan 0, Campeonato Italiano. Também aqui, Barra 3, Maranhão 0, Botafogo da Paraíba 2, Ferroviária de São Paulo 0. Aqui, Série C, Campeonato Brasileiro. Campeonato Alemão, galera. O Eintracht Frankfurt venceu o Wolfsburg 2-1. Campeonato Alemão. Campeonato Escocês, o St. Mirren perdeu para o Celtic por 1-0. O Glasgow Rangers venceu o Falkirk por 1-0. Pelo campeonato, lembrando esses resultados, pelo campeonato escocês, pelo campeonato holandês, o Heracles perdeu para o Ajax por 3-0. Campeonato holandês. Vamos lá, gente. Correção de resultado: 6-3 para o Glasgow Rangers em cima do Falkirk, tá? Campeonato escocês. Correção de resultado aqui. Bom,
Pelo Campeonato Espanhol, Barcelona 4, Espanhol 1, Real Madrid 1, Girona também 1. Campeonato Espanhol. Vamos ver aqui outro resultado. Passa daqui a pouco. Vamos lá, gente. Atlas 0, Monterrey 0, América do México 1, 1 também para o Cruz Azul, Puebla 0, Clube León 1, Campeonato Mexicano. Campeonato Francês, PSG 3, Toulouse 1, Campeonato Francês. Vamos lá, gente. Tocantinópolis e Águia de Marabá 2-2, Ferroviário 3, Tirol 2, aqui Série D, Campeonato Brasileiro. Sevilha 2, Atlético de Madrid 1, Campeonato Espanhol. Vamos dar uma olhadinha em outro resultado aqui. Passo daqui a pouco. Vamos lá, gente. 5-1 para o Hansa Rostock, em cima do Umin, terceira divisão, Campeonato Alemão. O Kaiserslautern venceu o Hertha Berlim por 1-0, segunda divisão, Campeonato Alemão. O RB Leipzig venceu o Borussia Mönchengladbach por 1-0, primeira divisão, Campeonato Alemão. Paraná 2, Toledo 0, segunda divisão, Campeonato Paranaense. Itapipoca 3, Guarani de Sobral 2, aqui segunda divisão, Campeonato Cearense. Juventus 1, Atalanta 0, Campeonato Italiano. Metz 1, Olympique de Marseille 3, Paris FC 4, Mônaco 1, Campeonato Francês. Vamos lá, gente. Campeonato Belga, o Bruges venceu o Truidense 2-1. Campeonato Turco, o Kayserispor perdeu para o Fenerbahçe por 4-0. Campeonato Argentino, Boca Juniors 1, Independente da Argentina também 1. Pelo Campeonato Português, Sporting de Portugal 1, 0 para o Estrela Amadora. Aqui também FIFA Series, uma competição amistosa. A seleção brasileira de futebol feminino venceu a Coreia do Sul por 5-1. Vamos lá, gente. Kashima Antlers 1, 0 para o Kawasaki Frontale. Machida Zélvia 1, Caxias Reysol 0. Cerezo Osaka 1, Gamba Osaka 0. Aqui resultados pelo campeonato japonês. Vamos lá, gente. 1-1 para Urawa e Tóquio Verde. 3-1 para o Tóquio Verde nos pênaltis. Esse jogo aqui foi válido pela Copa do Japão, tá? Eu até falei no vídeo lá quando passo os jogos que seria pelo campeonato japonês, mas simbora fazer correção. E mais uma correção para conta. Kawasaki Frontale 0, Kashima Antlers 2. E não 1-0, tá? Mas o Kashima Antlers venceu o Kawasaki Frontale 2-0, campeonato japonês. Vamos lá, gente. Swansea 1, Leicester City 0, Portsmouth 1, Middlesbrough 0. Aqui, segunda divisão inglesa, Championship. Primeira divisão, o Brighton venceu o Burnley 1-0, Brentford e Everton 2-2, Premier League. Vamos lá, gente. Vitória de Espírito Santo 3, Real Noroeste 1. Aqui também Maracanã 2, Motoclube 1, Sampaio Corrêa do Maranhão 0, IAP também 0, Madureira 3. Aqui para o time do... Eu vou dar uma checada, tá? Nesse placar aqui. Série D. Vamos lá, gente. Gama 2, Inhumas de Goiás 0. Brasiliense 0, Luverdense 0. Madureira 3, Água Santa 1. Aqui Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Tombense 3, Porto da Bahia 0. Iviema do Mato Grosso do Sul 2, Uberlândia de Minas Gerais 1, Piauí 0, Atlético Cearense também 0, Série D. Vamos lá, galera. Campeonato Espanhol, Osasuna 1, Betis também 1. Campeonato Inglês, Sunderland 1, Tottenham 0. Campeonato Alemão, Colônia 3, Werder Bremen 1.
Vamos lá, gente. Segunda divisão, campeonato alemão. O Elfsberg perdeu por 2-1 para o Schalke 04. Segunda divisão, campeonato inglês. O Birmingham City venceu o Hexham por 2-0. Primeira divisão, campeonato inglês. Aston Villa e Nottingham Forest 1-1. Aqui também, primeira divisão, campeonato italiano. Napoli 1, Parma também 1. Série D, Campeonato Brasileiro, mais 3 resultados. O Manauara venceu o Monte Roraima 2-0. O Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro perdeu para o Veloclube de São Paulo 2-0. E o Goiatuba de Goiás venceu o Ceilândia de Brasília por 1-0, Série D. Vamos lá, gente. Shelomorny Varna 0 também para o Ludogorets, campeonato búlgaro. O Slovan Bratislava empatou com o Spartak Trnava em 2-2, aqui campeonato eslovaco. O Oterlu Galat perdeu por 4-0 para o Estrela de Bucareste, aqui campeonato romeno. Vou dar uma checada. Vamos lá, gente. Cascavel do Paraná e São Luís do Rio Grande do Sul, 0-0. Azures do Paraná e Marcílio Dias de Santa Catarina, 0-0, Série D. O Zorya venceu o Dinamo de Kiev por 1-0, campeonato ucraniano. Leones del Norte 1, Barcelona de Guayaquil 2, Delfim 1, LDU 0, campeonato equatoriano. Maldonado 4, Nacional do Uruguai 2, campeonato uruguaio. A Nacional Assunción 0-0 também para o Cerro Porteño, campeonato paraguaio. Vamos lá, gente. O Deportes Concepción perdeu para o Colo-Colo por 1-0, campeonato chileno. O Laguaira venceu aqui, o Laguaira, né? Venceu o Deportivo Tátira 3-2. A Academia Ballon-Pierre, lembrando, né? O Laguaira 3, Deportivo Tátira 2, campeonato venezuelano. Academia Ballon-Pierre 0, Bolívar 2, campeonato boliviano. Al Waqdoud 0, Al Nassr 2, campeonato saudita. O Inter Miami empatou em 2-2 com o New York Red Bulls, aqui campeonato da Major League Soccer. Atlético Paranaense 2, Chapecoense 0, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Zabrze e Legia Varsóvia 1-1, Campeonato Polonês. O Glicen perdeu para o Sparta Praga por 1-0, aqui Campeonato Húngaro. Também aqui o Viking venceu o Bodo Glimt por 5-0, Campeonato Norueguês. Mais dois resultados aqui, galera. Vamos lá. O Stuttgart venceu o Hamburgo por 4-0, campeonato alemão. O Düsseldorf empatou com o Young Boys por 1-1, campeonato suíço. Vamos lá, gente. Campeonato francês, Nice e Le Havre 1-1. Campeonato inglês, Manchester City 3, Chelsea 0. Campeonato espanhol, Mallorca 3, Raio Vallecano 0. Campeonato espanhol. Bom, gente, esse resultado aqui, muito tá me estranhando, mas eu vou até dar uma checada para trazer para os amigos, tá? Porque mais cedo eu passei o resultado do PSG, né, pelo Campeonato Francês, uma vitória sobre o Toulouse por 3-1. Me parece que esse resultado que eu passei é antigo. Tá? Por quê? Vamos lá, gente. Porque o Toulouse jogou contra o Lille hoje pelo Campeonato Francês e perdeu por 4-0. Lille 4, Toulouse 0, Campeonato Francês. Então, atualizado o resultado do Toulouse, né? Que foi o jogo, né, do Toulouse acontecido nesse domingo contra o Lille. Lille 4, Toulouse 0, repetindo o placar. Esse jogo aqui pela Copa da Dinamarca, pelo que eu estou entendendo. O Randers perdeu aqui, o Randers
Perdeu aqui para o Copenhague por 2-1. Vamos lá, gente, mais três resultados aqui. O Vitória PLZ empatou aqui por 0-0 com Slavia Praga, campeonato tcheco. Beleza? Também aqui o time da Juventus. Acho que não sei se eu já passei nos resultados aí, gente. Mas a Juventus venceu a Atalanta por 1-0 e a Roma venceu o Pisa por 3-0, tá? Campeonato italiano. Vou dar uma checada no placar do Liverpool. Bom, se eu tiver errado eu corrijo aqui, mas Liverpool 2, Fulham 0, tá? Campeonato inglês. Mais 3 resultados aqui, galera. Vamos lá. Benfica 1, Nacional da Madeira 0, campeonato português. O Freiburg venceu aqui. Vou dar uma checada nesse jogo do Benfica, tá? Que eu acho que o placar tá equivocado. O América de Natal, pela Série D, venceu o Central de Caruaru por 1-0. Vamos lá, gente. Freiburg 1, mais 0-5-0, campeonato alemão. Benfica 2, Nacional da Madeira 0, campeonato português. Campeonato australiano, galera. O Melbourne City venceu o Wellington Phoenix por 2-0. E o Sydney venceu o Western Sydney, no clássico australiano, por 2-0 também. Campeonato australiano. Continuando. Série D, Campeonato Brasileiro. Galvez 0, Porto Velho de Rondônia 4. Retrô de Pernambuco 2 também para o Serra Branca da Paraíba. Souza da Paraíba 1, Maguari de Pernambuco 0. Aqui Série D, Campeonato Brasileiro. Continuando. Rio Branco e Democrata 1-1. Rio Branco do Espírito Santo 1, Democrata de Governador Valadares também 1. O Cianorte do Paraná perdeu para o Santa Catarina por 1-0. O time da Aparecidense venceu aqui por 3-1. O time do... Vou dar uma checada, tá? Série D. Mais 2 resultados aqui pela Série D. Aparecidense de Goiás 3. Um pro time aqui do... Primeiramente vamos passar esse resultado. O Trem do Amapá empatou com o Tunaluso do Pará em 3-3. 3-3 para Tunaluso e Trem. Bom. Aparecidense 3, Primavera 1. Série D, Campeonato Brasileiro também. Fluminense do Piauí 3, Altos do Piauí 0. Clássico. O São Raimundo de Roraima venceu o Gás de Roraima por 2-0. Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Amazonas 3, Ituano 0. Inter de Limeira 2, Anápolis 1. Paysandu 1, Brusque também 1. Série C, Campeonato Brasileiro. Aqui mais 2 resultados. Itabaiana 1, Ipiranga de Erechim 2. Aqui também tivemos Caxias do Rio Grande do Sul 1, Confiança de Sergipe 0. Série C, Campeonato Brasileiro. 3 resultados aqui pela Série B do Campeonato Brasileiro, gente, também. O Fortaleza venceu o São Bernardo fora de casa, hein? Por 1-0. O Operário do Paraná empatou com o Cuiabá em 0-0. E o Novo Horizontino se recuperando, tá? Se recuperando aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Começou um pouco mal, mas Novo Horizontino 3, América Mineiro 0. É isso aí, Série B. Botafogo e Curitiba 2-2. Cruzeiro 2, Bragantino 1. Corinthians 0, Palmeiras 0. Flamengo 2, Fluminense 1. Série A, Campeonato Brasileiro. Santos 1, Atlético Mineiro 0. Série A, Campeonato Brasileiro. Brasil 1, Venezuela 0. Aqui é Sul-Americano Sub-17.
Vamos lá, gente. Palmeiras 1, Kansas City 0. Esse torneio, pelo que eu entendi, estava acontecendo nos Estados Unidos. E o Palmeiras venceu. Não sei se o torneio. Pelo que eu entendi, venceu o torneio, né? Arouca 0, Braga 1. Campeonato Português. Lorient 0, Lyon 2. Campeonato Francês. Também aqui, Guarani 2, Volta Redonda 0. Série C, Campeonato Brasileiro. Libéria 2, Deportivo Saprissa 1, Campeonato Costarriquenho. Rubio Nu 0, Olímpia 2, Campeonato Paraguaio. Inter de Milão 4, Como 3, Campeonato Italiano. Vamos lá, gente. O Wolfsburg Kickers venceu o Bayern de Munique Sub-23 por 2-1. Quarta divisão, Campeonato Alemão ou Campeonato Alemão Sub-23. Como preferir chamar, galera. Como os amigos prefiram. O Berlim 07 perdeu aqui para o Bayern de Munique por 3-0. Campeonato Alemão Sub-19. Vamos lá, gente. O Dinamo Dagestan empatou com o Lokomotiv Moscou por 1-1. Krasnodar e Zenit 1-1. Rostov e também aqui, Spartak Moscou. Rostov e Spartak Moscou 1-1 também. Resultados pelo Campeonato Russo. Campeonato Israelense, o Hapoel Ironic perdeu por 4-1 para o Maccabi Haifa. O Hapoel, vamos ver aqui, rapaz. Vou dar uma checada nesse jogo, tá? Campeonato Israelense. Vamos lá, gente. O Hapoel Beersheva venceu o Maccabi Tel Aviv por 3-1. Campeonato Israelense. Mais um resultado aqui. Iguatu do Ceará 2, Parnaíba do Piauí 0. Joinville 0-0 também para o Guarani. Me parece que de Sergipe. Bom, não sei, gente. Ou do Rio Grande do Sul, tá? Realmente eu tô na dúvida. 0-0 para Joinville de Santa Catarina e Guarani. Bom, Operário do Mato Grosso do Sul 0. Craque de Catalão, Goiás também 0. Série D. Imperatriz do Maranhão 3. Oratório do Amapá, me parece. 1. Oratório 1, Imperatriz do Maranhão 3. Laguna SAF 0, ABC de Natal 4. Série D. Gente, em uma virada nos últimos minutos. Essa virada rolou nos últimos minutos mesmo. O Atlético de São João del Rei venceu o CRB por 3-2. Série B, Campeonato Brasileiro. O River Plate venceu o Racing 2-0. Aqui Série D, Série D, ó. River Plate 2, Racing 0, Campeonato Argentino, né? Vamos embora. Último jogo aqui, gente, último resultado que eu vou passar. O Atlético Goianiense venceu Londrina 2-1. Aqui Série B, Campeonato Brasileiro. Comentando agora, gente, rapidamente, aqui sobre Bayern de Munique 5, São Paulo. Eu pensei que era São Paulo, mas a pronúncia correta é o São Paulo. Clube localizado no bairro de cidade, né? De Hamburgo, na Alemanha. Beleza? Vamos aqui primeiramente passar a escalação do Bayern de Munique, a escalação que entrou em campo. Foi um time misto, tá? Teve uma mistureba aqui que o Kompany fez para variar, né? Neuer no gol, Laimer na direita, Ito e Kim Jae na defesa, o Bishop na esquerda, Kim Goretzka e o... Vamos ver aqui quem que ele colocou. Rafael Guerreiro, né? Na meia. O Lise. Também aqui o Nicolas Jackson. E o Jamal Musiala. Beleza? Foi a escalação do Bayern nesse jogo contra o São Paulo pelo campeonato alemão. O jogo foi no Milanto Stadion, que é o estádio do São Paulo, né? Bom, gente,
O Bayern de Munique começou o jogo partindo para cima. Começou o jogo agressivando mesmo, tá? Os jogadores que são reservas, né? E é lógico, com todo o restante do time, começou agressivando mesmo, partindo para cima, acochando o adversário mesmo. E numa falta, se muito me engano, gente, cobrada, foi de falta mesmo. Uma falta cobrada, o Jamal Musiala, de cabeça, fez 1-0 para o Bayern de Munique. O Bayern teve mais chances, tá? Para fazer mais gols no primeiro tempo. Mas, bom, Jackson, o centroavante, meteu uma bola na trave. O Jamal Musiala, cara a cara, meteu uma bola no travessão, né? Fora algumas chances perdidas também. O Sampaoli teve chances também, gente, vale dizer, tá? Teve um chute que o Neuer pegou, não foi tão complicado assim. O chute, devido à marcação, que estava bem atenta, não saiu tão forte. Teve um outro chute para fora, e é isso. Terminou de primeiro tempo, 1-0 Bayern de Munique. O Bayern, de fato, poderia ter feito o segundo gol, teve chances para isso. Bom, para falar sobre o segundo tempo, logo no início, né, teve o segundo gol do Bayern de Munique, mas eu vou ter que trazer aqui para a história, gente, para o comentário, uma situação. O Bayern de Munique tem uma marca que só ele atingiu até hoje na Bundesliga, né, no campeonato alemão, que é marcar 101 gols em uma só temporada. Esse time do Bayern de Munique, né, que está atuando na atual temporada no campeonato alemão, antes desse jogo, havia marcado 100 gols. Estava a um gol de empatar. Aí, com o gol do Jamal Musiala foi o gol de empate, 101 gols, marcados em uma só temporada no campeonato alemão. E o gol do Goretzka. Um Goretzka que está saindo do Bayern de Munique, fez no início do segundo tempo 2-0. Foi o gol de número 102. Então, vamos para a contagem, né? O Goretzka fez o 2-0 para o Bayern de Munique. O Maicon Olise fez o 3-0. O Nicolas Jackson fez o 4-0. E o Rafael Guerreiro, no finalzinho, fez o 5-0. Tá? Com esse placar, essa equipe do Bayern de Munique, a atual, bate um recorde e entra para a história. A equipe do Bayern de Munique e também a equipe do campeonato alemão que mais marcou gols em uma só temporada de campeonato alemão. Ao todo, nesse jogo, ficou com 105 gols, né? Estava com 100 gols marcados antes do jogo. Fez mais 5, 105 gols. Lembrando, o campeonato alemão ainda não terminou. Ainda falta 5 rodadas para acabar o campeonato. A vitória, gente, foi muito boa. Tá? O Bayern de Munique fez um segundo tempo muito bom. Como eu falei, criou chances no primeiro? Criou, mas só fez um gol. Perdeu outras chances. No segundo, não é que não tenha perdido chances, perdeu, tá? Só o Luiz Dias perdeu pelo menos 3 chances. Ele que entrou no segundo tempo. De marcar gol. Mas o Bayern de Munique foi mais assertivo. Não deu chance para que o Sampaoli fosse lá e, de repente, fizesse um gol ou 2 ali, empatasse o jogo e complicasse a vida do Bayern de Munique, não. O Bayern de Munique soube administrar, fazendo os gols. Criando, finalizando de maneira correta. Que isso é importante, gente. Não à toa, muitos dizem, isso é um ditado que faz muito sentido, que a melhor defesa é o ataque. Se você ataca e consegue concluir com assertividade, o teu adversário, enquanto tu tá atacando, não vai fazer gol em você. Então é simples. A melhor defesa, muitas das vezes, é o ataque mesmo. Faz sentido. Bom, 5-0 para o Bayern de Munique no Sampaoli. Certo, gente? O Sampaoli merece todo o respeito. É uma equipe histórica do campeonato alemão. O Bayern de Munique meteu 5-0 sim. Estou super feliz. Realmente. O Bayern de Munique consegue abrir 12 pontos, gente, do Borussia Dortmund, né? Eu já passei o resultado aí, perdeu para o Bayer Leverkusen.
por 1-0. Então, o que acontece? Faltando 5 rodadas para acabar o campeonato, se o Borussia Dortmund, que vai jogar fora de casa a próxima rodada do campeonato alemão no próximo final de semana, empatar com o Hoffenheim ou perder para o Hoffenheim e o Bayern de Munique vencer o Stuttgart, aí matematicamente o Bayern de Munique se sagra mais uma vez campeão alemão. Vamos aguardar, né? Passando os próximos 3 jogos, gente, do Bayern de Munique aqui, para trazer tudo certinho. O Bayern pega na quarta-feira, às 4 horas da tarde, o Real Madrid. O jogo da volta, quartas de final, Liga dos Campeões, na Allianz Arena. Lembrando, o jogo de ida, o Bayern de Munique venceu por 2-1. Existe a vantagem do empate, mas é Bayern de Munique e Real Madrid. E se os amigos procurarem pesquisar bem o que significa Bayern de Munique e Real Madrid, vão entender que essa vantagem significa basicamente nada, tá? Basicamente nada. Então não tem favorito, permaneço dizendo isso. 50-50, tá? Mesmo o Real Madrid tendo perdido o jogo de ida. Mas eu sou torcedor do Bayern de Munique há tempo suficiente para entender que é 50-50 esse jogo, tá? Bom, depois do Real Madrid, o Bayern de Munique pega o Stuttgart, já falei, pelo Campeonato Alemão, próximo domingo. E depois, na outra semana, aí já é a semifinal da Copa da Alemanha, jogo único contra o Bayer Leverkusen, na casa do Bayer Leverkusen, tá? Então é isso, galera. Passado isso, só falando que o Hiroki Ito, né, jogador japonês que foi titular no jogo, foi colocado como zagueiro, né, ele que também faz a lateral, a princípio saiu lesionado, gente. Eu não tenho mais informações se ele de fato se lesionou, se de fato foi poupado ou tirado por precaução, mas é isso, tá? Qualquer notícia eu trago aqui. Bom, abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí e fui!